E aí, molecada, tudo certo? Simbora fazer uma revisãozinha para essa nossa recuperação? Espero que poucas pessoas tenham ficado, mas quem ficou vai passar, a gente vai fazer uma aulinha aqui e não vai ter erro. Beleza? Eu me chamo Yuri, sou professor do ensino médio de geografia e a gente agora vai começar a estudar um pouquinho para ver o que a gente precisa ver na nossa recuperação, beleza? Vamos lá, vamos ver a orientação no espaço geográfico. Vocês já ouviram falar dos pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste? Já ouviram falar deles? Isso aí, galera, pra gente se orientar. Se eu sei que eu tô virado pro norte, eu sei que atrás de mim vai ter o sul, a minha direita vai ter o leste, a minha esquerda vai ter o oeste, beleza? Então isso serve pra gente se orientar. E aí, desses pontos cardeais, a gente vai ter entre eles, a gente vai ter os pontos colaterais. Entre o norte e o oeste, a gente vai ter noroeste. Entre o norte e o leste, a gente vai ter nordeste. Entre o norte e o sul, a gente tem sudeste. Ou entre o leste e o sul, a gente tem o sudeste. E entre o sul e o oeste, a gente tem o sudoeste. Beleza? Atualmente, galera, a gente já utiliza algumas formas de orientar que são muito básicas. Você abre o seu celular, lá no seu celular você vai abrir o Google Maps e lá você vai ter um GPS. Ou seja, o GPS ele vai te guiar certinho para onde você quer ir. Ele vai mostrar cada coisinha lá. Se você tiver uma padaria perto da sua casa, ele vai mostrar a padaria. Se você tiver, não sei, uma igreja perto da sua casa, ele vai te mostrar a igreja. Mas antigamente, as pessoas tinham que utilizar alguns outros instrumentos, seja as constelações, olhava aquelas constelações, por exemplo, o Cruzeiro do Sul, olhavam as bússolas, bússola que aponta sempre para o norte, tá certo? Beleza? E aí, galera, a gente, quando a gente vai olhar num mapa e vai tentar se localizar, a gente tem alguns instrumentos que podem ajudar a gente. A gente tem paralelos e meridianos. Galera, paralelo você vai ver ele sempre na horizontal, sempre deitadinho assim, ó, na sua representação. Meridiano você vai ver sempre em pezinho aqui, ó, você vai ver ele na vertical. Meridiano, ele começa no polo norte e termina no polo sul. Paralelo, ele vai dar a volta inteira no planeta Terra no sentido leste-oeste. Beleza? O paralelo, galera, a gente mede a latitude através do paralelo. E os meridianos a gente mede a longitude através deles. No próximo quadro vai ficar bonitinho o que eu quero dizer. Aqui, ó. Paralelos. A gente diz que eles são horizontais, bem entre aspas, tá? Porque na representação a gente vê eles horizontais. Ele divide o paralelo do meio ali, ó, a linha do Equador. Divide o mundo entre norte e sul, entre hemisfério norte e hemisfério sul. A gente pode ir até 0 a 90 graus de latitude. A gente tem o paralelo de 0 graus, tem o paralelo de 30 graus norte, 40 graus norte, 60 graus norte, 70 graus norte, até o de 90 graus norte. E a mesma coisa no hemisfério sul, beleza? Meridianos. A gente vai ter que vai dividir o mundo de oeste a leste. A gente tem o meridiano central, que a gente chama ele de meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich. Olha meu inglês aqui, inglês maravilhoso. Pois é, galera. O meridiano de Greenwich, que divide o mundo de leste e oeste. A gente vai ter a longitude através dos meridianos, tá? A gente vai ter o meridiano de 0 graus, meridiano de 1 grau oeste, 2 graus oeste, 60 graus oeste, 180 graus oeste. E leste a mesma coisa. Beleza? Esses meridianos eles vão apontar pra gente a longitude. Quando você junta a latitude com a longitude, você vai ter a nossa coordenada. Então, se eu falar para vocês que Brasília está a 16 graus sul, você sabe que você vai procurar ali no hemisfério sul, a 16 graus, e está a 45 graus oeste. Aí você vai lá no hemisfério oeste, no hemisfério ocidental, e vai procurar Brasília lá. Tranquilo? A coordenada geográfica é a junção da sua latitude com a sua longitude. Vai ser onde o determinado paralelo e o determinado meridiano se encontram. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos fazer exercício? Galera, como é chamada a distância em graus de qualquer ponto na superfície até a linha do Equador? Lembra, a linha do Equador é um paralelo. Paralelo mede o quê? Latitude, galera. Lembra que o paralelo mede a latitude? Quanto mais longe da linha do Equador eu vou ter uma latitude mais distante de zero, maior. Então,
o gabarito aqui, a resposta vai ser a letra D. Beleza, galera? Latitude. Longitude é a distância até o meridiano de Greenwich. Beleza? Lembram disso? Vamos lá. Complete corretamente a sequência. A latitude varia de 0 a 90 graus de norte ou sul. 0 a 90 graus para norte ou para sul. Ou então para sul ou para norte. Beleza? Já a longitude varia de 0 a 180 graus para leste ou oeste. Beleza? Então qual pode ser o gabarito aqui? Vamos ver se pode ser a letra A. Latitude vai ser sul ou norte. Até aqui tranquilo. 0 a 90 graus de sul ou norte. E a longitude vai ser de 0 a 180 graus de leste ou oeste. Tranquilo, meus queridos? Certinho? Beleza? Alguma dúvida aqui? Vocês não vão poder tirar dúvida agora porque eu tô num vídeo, né? Mas beleza. Vamos lá. São as linhas imaginárias dispostas sobre o eixo do globo terrestre no sentido horizontal, formando círculos que são maiores na parte central, entre o norte e sul, e menores nas proximidades do polo. O maior e mais importante é a linha do Equador, por dividir o planeta em hemisfério norte e sul. A gente está falando de quê? Horizontal é o quê? Que divide o planeta em norte e sul é o quê? Galera, gabarito letra D, tá? Paralelo. Vamos lá, vamos mudar o tópico aqui para tipos de rocha. Galera, a gente tem alguns tipos de rocha. Vamos começar primeiro pelas rochas magmáticas ou rochas ígneas. A gente pode chamar tanto de magmáticas quanto ígneas. Elas são formadas, galera, pelo resfriamento dos magmas. Elas são bastante abundantes, porque pensem vocês, o tempo todo tem magma se resfriando. Elas são o tipo de rocha que primeiro se formam, beleza? Depois delas que a gente vai ter a formação das outras, como as sedimentares e as metamórficas. E aí, galera? Elas têm por características serem bastante rígidas na realidade, tá? E a gente vai ter as que formam tanto na superfície, que a gente chama elas de extrusivas, tanto as que formam dentro do planeta Terra mesmo, o magma que está se resfriando dentro do planeta Terra, que a gente não consegue ver na superfície. A gente chama elas de intrusivas. Tranquilo? E aí, pensem vocês que essa rocha ela pode se desgastar ao longo dos anos. Ela vai se desgastando ao longo de milhões e milhões de anos. No desgaste delas, vai liberando como se fosse uma poeirinha que a gente chama de sedimentos. Esses sedimentos eles vão caminhando todos para a mesma direção, vão se compactando, a gente fala como se fosse cimentando, porque é quase que um processo de lembra um cimento mesmo, e vão se grudando. A gente chama esse processo de diagênese na geografia, tá? E ele vai formar rochas sedimentares, galera. Sedimentares. As rochas sedimentares, elas são bem mais recentes, porque elas são formadas a partir da sedimentação dessas rochas desgastadas. E aí elas são mais frágeis também, porque imagina, ela não foi formada como as magmáticas pelo resfriamento de um material que vai ficar bem rígido. Não, ela foi se colando ao longo do tempo. Então ela é um pouco, quando você pega uma rocha sedimentar, você às vezes consegue até tirar alguma camada dela. Tranquilo? Elas são mais recentes, mais frágeis. Beleza? E vamos falar agora das rochas metamórficas. Galera, rochas metamórficas, você vai pegar uma rocha pré-existente, seja ela uma rocha sedimentar, seja ela uma rocha ígnea ou magmática, ou até mesmo uma outra rocha metamórfica, e ela vai ser alterada por conta da temperatura e da pressão no interior do planeta. Beleza? A gente vai alterar essa rocha por causa da temperatura e pressão. Via de regra, são rochas bastante rígidas, bem rígidas. E, em geral, elas vão ocorrer mais em áreas de contato de placas tectônicas, porque lá a gente vai ter bastante pressão, lá a gente vai ter uma atividade sísmica muito grande, então é bem propenso para a formação de rochas metamórficas. Vamos lá, Sextuano. Eu tive que mudar de ambiente aqui. Me perdoe, o áudio vai estar um pouquinho pior agora também, mas acredito que não vai ser nada que venha de fato a prejudicar a gente, tá? Vamos lá. Fazer esse exercício aqui. Deixa eu ler o exercício aqui no meu celular. Analise as descrições a seguir, considerando os tipos de rochas e seus processos de formação e ambiente de ocorrência. Número 1. Essas rochas podem ser formadas por processos diagenéticos a partir dos fragmentos de outras rochas. Lembra que eu falei do processo de diagênese? Diagênese, ou seja, a gente vai ter fragmentos, sedimentos de outras rochas se depondo em um lugar ali
todos em cima uma da outra, compactando e cimentando, essa rocha é a sedimentar, beleza? Número 2, rochas desse tipo podem se formar lentamente no interior da Terra pelo resfriamento do magma. Galera, resfriamento de magma, magmáticas ou ígneas. Quando é dentro da Terra, a gente vai chamar de intrusivas, tá? Rochas ígneas e intrusivas. Número 3, essas rochas podem se formar a partir do processo de metamorfismo. Metamorfismo, rochas metamórficas. Então só pode ser a letra B. Gabarito letra B, viu, galera? Vamos falar agora da estrutura. Vamos falar agora da estrutura de relevo, gente. Gente, existem alguns tipos de estrutura de relevo. Vou começar falando para vocês sobre os escudos cristalinos. Gente, os escudos cristalinos, eles são bastante rígidos, bem rígidos mesmo. Por isso que a gente chama eles de maciços. E eles são antigos, via de regra, formados em eras geológicas bem antigas, tá certo? Predominantemente rochas ígneas e metamórficas, que são mais rígidas, como a gente falou agora. A gente vai ver muita formação de minerais metálicos ali. Via de regra, quando você vê uma mina de ferro, uma mina de bauxita, quase sempre a gente vai estar falando, associando a escudos cristalinos, beleza? Estrutura é o que está por baixo, forma de relevo é o que está por cima, beleza? É o que a gente vê. Vamos lá. No Brasil, a gente tem mais ou menos 36% do território formado por escudos cristalinos. Simbora para o próximo. Gente, bacia sedimentar, como vocês podem imaginar, é formado principalmente por rochas sedimentares. Gente, quando a gente vai falar de bacia sedimentar, via de regra não são tão antigas, tá? São menos antigas do que os crátons, do que os escudos cristalinos, no caso. Vamos lá. Qual que é a principal particularidade que a gente pode ver aqui? A gente vai ver que, via de regra, a gente vai encontrar aquíferos, ou seja, aquelas águas subterrâneas, aquelas enormes reservas de águas subterrâneas. No Brasil, a gente tem aquífero Guarani, aquífero Alter do Chão, vão estar nas bacias sedimentares, porque ela é bastante porosa, via de regra. Você vai ter bastante espaço ali para infiltrar água, tá certo? A gente vai ter também que combustíveis fósseis. O que é combustíveis fósseis? Só ouviu falar de petróleo? Já ouviu falar de gás natural? Isso é combustível fóssil. Porque são nas bacias sedimentares que a gente vai ter a sedimentação, a gente vai ter a fossilização da matéria orgânica, que em milhões de anos vão virar combustíveis fósseis, beleza? A maior parte do Brasil é formado por bacias sedimentares, tranquilo? Beleza? Nossas grandes reservas de petróleo estão em bacias sedimentares, bacia da Foz do Amazonas, bacia de Campos, bacia de Santos, tranquilo? Vamos lá, e por último, dobramentos modernos. Primeiro, a gente não tem dobramentos modernos no Brasil, tá? Não existem dobramentos modernos no Brasil. Na América do Sul a gente tem bastante até. Mas associem a montanhas, associem a cadeias de montanhas. Por que modernos? Porque eles são recentes, porque são formações que se dão muitas vezes pelo movimento das placas tectônicas convergindo. Ou seja, ela converge, uma das bordas da placa vai para baixo e a outra vai para cima, formando aquele relevo mais pontiagudo, ou seja, montanhas, dobramentos modernos. Não tem no território brasileiro. E aqui embaixo eu fiz um desenhozinho aqui, ó. Não sei se vai ficar muito didático para vocês. Mas tá vendo que ali eu desenhei o dobramento moderno, que ele tá todo pontiagudinho e bem alto? Dobramento moderno. Esse dobramento moderno e o cráton que tá ali do lado esquerdo, vocês vão ver que eles estão mais altos em relação à bacia sedimentar, ou seja, vai cair sedimentos dali, vão cair sedimentos que vão cair nessa região que a gente chama de bacia sedimentar. E esse negócio laranja, que é essas linhazinhas laranjas que eu desenhei, são justamente os sedimentos que vão se compactar e vão se cimentar ali. Ou seja, ali está a nossa bacia sedimentar. Beleza, galera? Vamos lá, vamos falar dos agentes do relevo aqui. Galera, a gente tem os agentes internos e os agentes externos. Agentes internos a gente vai chamar de agentes formadores ou agentes construtores do relevo. Existem algumas formas da gente ter a apresentação desses agentes internos. Primeiro, pelo tectonismo, movimento de placas. A gente vai ver movimento de placas convergente, via de regra, vai fazer um processo que a gente chama de orogênese, em que uma placa tectônica, uma borda de placa vai subducdir, que a gente fala, e a outra vai subir, formando cadeias de montanhas, via de regras, tá? A gente pode ter um movimento transformante, que a gente vai ter a formação de falhas, transformante aqui, ó, as duas, uma do lado da outra. A gente pode ter um movimento divergente, que pode formar ilhas vulcânicas, pode formar, tranquilo? Vulcanismo, galera, derramamento de magma. Vocês concordam que
Se tem derramamento de magma, quando ele resfriar, ele vai alterar o relevo? Ele vai formar alguma coisa nova? Concorda? A gente pode ter também, muitas vezes, um vulcanismo que está lá embaixo do oceano. E vai liberar esse magma, vai liberando ao longo de anos e vai formar uma ilha vulcânica. Tranquilo? E, por último, abalos sísmicos, que quando tem um abalo sísmico, ele vai liberar muita energia, ele pode acabar fazendo com que alguma coisa nova saia dali de baixo, tá? De onde vem o abalo. Tranquilo? Beleza? Agentes externos ou agentes modeladores. Uma vez que o relevo já está pronto, a gente vai ter que esses agentes externos, eles vão modelar, vão esculpir esse relevo. A gente fala que eles vão esculpir. A gente tem principalmente aqui intemperismo e erosão. Vamos falar dos tipos de intemperismo? Intemperismo físico. Pensa físico, alguma coisa física aqui, ó, que bate. Pensa água da chuva. A água da chuva ela não vai cair lá do céu e não vai bater na superfície, no relevo, vai mudar. Pensem no gelo. Gelo, galera. A água, quando ela congela, ela vai se expandir. Essa expansão da água vai fazer com que a rocha que está ali, enfim, o que tiver ali, vai ser desgastado. Porque pensa aqui, ó, tem alguma coisa aqui. Se eu expandir, eu estou forçando o que está ao meu redor. E vai liberar sedimentos, enfim. Tranquilo? Pensem no vento. Já viram dunas? Já viram os lençóis maranhenses? São esculpidos pelo vento. Tranquilo? Intemperismo químico através de reações químicas. Pensem que a água, ao infiltrar, ela vai promover reações químicas ali. Essas reações químicas vão desgastar rochas, desgastar relevo, desgastar vegetações. Tranquilo, beleza, suavinho. E por último, biológico. Biológico é o que é causado por seres vivos. Ou seja, eu, você, árvores, animais. Pensa na raiz de uma árvore, que ela, ao querer abrir caminho para ela passar, ela vai estar abrindo o solo que está ali, ou seja, ela vai estar desgastando. Pensa que um gado vai estar pisoteando, ou seja, ele é bastante pesado, vai estar compactando aquele solo, compactando aquele relevo, vai estar desgastando aquela rocha, dependendo de onde ele pisar. Intemperismo biológico é através de seres vivos. E por último, vamos falar da erosão, né? Gente, erosão é transporte de solo ou de sedimentos, tranquilo? Então pense você, está passando um rio aqui, uma água, e está levando consigo a parte superficial do solo. Isso aí, galera, está alterando o relevo e a gente chama isso de erosão. Pensem vocês também que a água da chuva está caindo e ela está transportando consigo a camada superficial do solo. Caramba, fiquei escuro agora, mas enfim. Tranquilo? Isso daí vai ser chamado de erosão e vai alterar o relevo. Beleza? E aqui, para a gente fechar, agora acendi a luz, né, para poder me ver melhor. Vou falar só um negócio que eu vi na UD, que eu acho que eu tenho que falar também. Quando a gente fala de representações cartográficas, a gente tem a escala, que ou seja, é quanto que diminuiu para a representação para eu conseguir ver a realidade. Ou seja, se eu tenho um mundo inteiro que eu consigo ver em uma escala, eu vou dizer que essa escala é uma escala muito pequena, porque eu estou num zoom muito pequeno, eu dei um zoom muito pequeno. Só que essa escala, ela diminuiu bastante a realidade. Ou seja, eu estou vendo muitos poucos detalhes, mas estou vendo uma área muito grande. Quando eu vejo uma área muito grande, eu digo que eu dei um zoom muito pequeno, concorda? E se eu dei um zoom muito pequeno para ver essa área muito grande, eu vou dizer que eu tenho uma escala muito pequena. Mas quando eu quero ver alguma coisa menor, se eu quero ver, por exemplo, minha casa, eu vou dizer que eu dei um zoom muito grande, porque digamos que eu estou lá no espaço. Eu dei um zoom enorme para ver essa área. E aí, no que eu vi essa área, eu vou dizer que, como eu dei um zoom muito grande, eu tenho uma escala muito grande. Quando eu tenho uma escala muito grande na representação, eu vou falar que aquela representação se chama de planta, beleza? É uma planta. Quando eu tenho uma área já média, digamos que eu estou vendo um bairro já, aí eu vou dizer que é uma carta, tranquilo? Planta, área pequena, zoom muito grande. Carta, área um pouco maior, zoom médio, beleza? Quando já é uma área muito grande, eu quero ver o estado de Goiás inteiro, quero ver o Brasil inteiro, aí eu estou dizendo que eu estou diante de um mapa, ou seja, é uma escala pequena, eu estou dando um zoom pequeno e eu estou vendo um mapa, beleza, galera? Vamos aqui fazer exercício para a gente fechar? Um dos principais atores do esculpimento das formas de relevos de planalto é o esculpimento. Lembra que esculpimento é agente externo, tranquilo?
Arenização, vulcanismo, erosão, tectonismo ou desertificação. Lembra quais são os agentes externos? Intemperismo e erosão. Letra C aí, viu, galera? E vamos lá, último exercício aqui. As montanhas são consideradas maiores feições e atitudes da superfície do planeta. Elas são especificamente formadas pela influência dos climas nos aspectos pedológicos. Pedológicos é de solo, tá? Não. Atuação da água no esculpimento do relevo? Não. Processo de soerguimento da crosta terrestre? Pode ser, hein? Ação da água como ator da erosão no solo. Ator da água como erosão. Ou ação da água como ator na erosão do solo? Não. Presença de vegetação na litosfera planetária. Errado, tá certo, galera? Sexto ano, boa prova de recuperação para vocês, viu? Vocês vão passar aí, que vocês são top, vocês são 10, sério que vocês são os caras. Espero ver vocês daqui a uns anos no ensino médio. Forte abraço e tchau.